empresas, eu acho que já vendeu, foi acionista. Depois ele fala um pouquinho melhor ali da vida dele também. Ele foi docente comigo no sistema de ensino e energia, ele é professor de sistemas de informação lá, foi meu coordenador também lá no curso de sistemas de informação, e hoje ele é docente no Senai, para o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, eu acho, né, Rafael? Análise e desenvolvimento de sistema, exatamente. Isso mesmo. Rafael, agradeço aí a tua participação, disponibilidade em estar participando desse momento importante aqui para o curso de ADS, né, do Campus Xanxerê. E te passo a palavra, você pode se apresentar melhor, né? Um colega meu de trabalho, a gente nos conhecemos em 2009, né? Já tem alguns anos aí de trabalho lá em Exato. Florianópolis, e ele é mestre em ciência da computação também pela UFSC, né? Exato. Então, passo a palavra para ti e agradeço aí pela tua disponibilidade. Perfeito. Michel, primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite, né, professor Michel. E, pessoal, só para saber se vocês estão me ouvindo bem, levanta os dois braços aí, galera. Só vocês estão me ouvindo bem aí? Beleza? Então tá. E para dar uma acordada também, né, depois do lanche, essa hora da noite aí, acho que vale a pena, né? Tá, então, pessoal, eu trabalhei lá, só para vocês terem uma noção, tá? Para entregar a minha idade aqui, né? Eu trabalhei 10 anos na faculdade de energia junto com o professor Michel aí, tá, pessoal? Então a gente trabalhou formando aí a galera. Eu acho que a gente já formou mais de 500 alunos só lá na faculdade de energia, tá? Então a gente teve um grande volume lá, muito bacana. Só antes da gente começar aqui, tá? Eu vinha conversando com o Michel, um dos nossos alunos, tá, pessoal? E apesar de eu ser empresário, gostar bastante aí de empreender, depois eu vou contar um pouco para vocês também. Eu estava hoje de manhã conversando com o professor Michel, que um dos nossos alunos, tá? O Jonathan, esse aluno aqui, ó, tá? Vocês conseguem ouvir o que sai do Olá, meu computador sou o aqui? Jonathan. Sai aí o som? Michel, chega a sair o som aí, não? Do YouTube aqui. Sou desenvolvedor de Então, software. Hoje eu deixa eu trabalho com mudar uma aqui. Vou mudar. Não sai, né? Agora é sério, deixa eu pegar, empresa deixa eu de Nova colocar isso York. aqui. Eu tive aulas durante a faculdade. Não, não está saindo aqui para Não tá, nós. né? Não, enfim, o Jonatas aqui, ele foi meu aluno e do Michel, tá? Ele tá dizendo aqui que é o seguinte, hoje ele é um front-end engineer numa empresa de Nova York, tá? Que foi comprada já duas vezes, tá? Ele é um baita de um aluno, ele foi estagiário na época do Energia, ele foi meu aluno na primeira fase. No Michel, eu não lembro, Michel, qual que foi a tua disciplina, mas ele foi meu aluno na primeira fase, trabalhou comigo na minha empresa, na Netpacks, que eu vou contar um pouco para vocês também. E hoje ele trabalha numa empresa em Nova York, é um baita de um profissional, trabalha com front-end, trabalha com React, Vue.js, Angular. Não sei se vocês já estão familiarizados com tudo isso, mas vocês vão familiarizar aí na sequência, tá? Então, para quem não me conhece aí, pessoal, meu nome é Rafael Scheidt, tá? Eu sou mais conhecido na comunidade aí como Foca, né? Então, uma comunidade dá apelidos aí, né? Então, cada um tem o seu, tá? Só para fazer um breve relato para vocês aí também, né? Eu sou professor atualmente no Senai, dei aula 10 anos de energia, estou dando aula aí um ano e 3 meses no Senai. Eu sou mentor de empresas no Darwin, tá? Então, o que que é o Darwin? O Darwin é uma aceleradora de empresas, tá? Então, as empresas que querem fazer um negócio, por exemplo, vocês podem criar um negócio, né? Vocês estão estudando aí, não quer dizer que vocês vão ser só funcionários. Talvez vocês sejam empreendedores, né, pessoal? Empresários, tá? Então, o Darwin aqui, que é esse programa de aceleração, ele recebe uma ideia de vocês e ajuda vocês a formatar essa ideia, inclusive ajuda com dinheiro também, tá? E eu faço parte das bancas avaliadoras do Darwin. Tá? Eu tenho uma empresa atualmente aqui agora, né? Eu estou na minha terceira empresa que chama Ultra Healthcare, é uma plataforma de medicina fetal, tá? Depois eu vou falar um pouquinho dela também. Tenho passagens aí, trabalhei 2 anos em Portugal, trabalhei em algumas empresas, sou mestre em ciência da computação, tá? Tenho alguns cursos também de CTO e tal, e assim por diante, alguns artigos publicados também, etc, tá? E também já encorajo vocês, né, pessoal, a ter um LinkedIn, né? O LinkedIn ele é uma rede profissional, tá, pessoal? Então, todo mundo aí deve ter um Instagram, né? Com certeza. Mas o LinkedIn, profissionalmente, ele é um Instagram de profissões. É aqui que as pessoas encontram vocês, que recrutadores encontram vocês, que eu vou encontrar vocês para eu poder trazer vocês para trabalhar comigo na minha empresa, tá? Então, isso aqui é super importante. Estou começando por aqui para a gente
falar um pouquinho disso também, tá? Mas o que eu trouxe para vocês hoje aqui, além de falar um pouquinho da minha trajetória aí como empreendedor, eu mudei um pouquinho o conteúdo aqui e trouxe como lançar um processo de lançamento de software escalável, tá? Ou seja, eu vou falar um pouco aqui de tecnologia, vou falar um pouco se vocês tiverem vontade de lançar um produto, de criar um produto, o que vocês precisam fazer, qual a trajetória vocês precisam percorrer e mais ou menos o que acontece nesse caminho aí, tá, pessoal? E aí, no final, eu também vou trazer a história, o modelo e como funcionam as minhas empresas ali, tá? Então, só para trazer para vocês um caminho, né? Sempre que a gente vai começar um produto, né, pessoal, um negócio, uma empresa, a gente tem lá a escolha da tecnologia, a escolha da abordagem, né, o approach, né, qual stack de tecnologia eu vou usar, se eu vou usar cloud, se eu vou usar self-host, né, vocês vão colocar num servidor dentro da empresa de vocês, né? Então, como atingir o melhor resultado? O que que é o time to market, né? Como é que eu coloco um produto no mercado, tá? A importância também de ter um time, de ter uma galera boa, né? Então, por exemplo, quando você for fazer um trabalho na faculdade e apresentar para o professor Michel, a importância de ter um time engajado, uma galera engajada, né? E desde a faculdade, talvez, já criar um produto, já criar uma ideia. Vocês vão ter tempo aí, né? 4, 5 anos, o tempo que vocês ficarem aí dentro, vocês vão ter tempo para criar um produto também. Isso é importante, tá, pessoal? A importância do primeiro cliente, né? De nada serve um produto se eu não tiver um cliente, né? Se eu tenho um produto sem cliente, eu só tenho um software que não serve para nada, né? E aí o desenvolvimento guiado por telas, ciclo de vida de produtos, isso aqui é um tema bem bacana aqui também, tá? Que todo mundo está inserido aqui também, e alguns casos de sucesso que eu vou trazer para vocês, tá? Então, vamos começar aqui pelos fatores, os principais fatores de sucesso de uma empresa, tá? E quem diz isso aqui é a empresa do Ricardo Amorim, a Rican, tá? Você deve conhecer ele também aí, que são os principais fatores de sucesso de uma nova empresa, né? Então, quando a gente vai lançar uma nova empresa, reparem que o primeiro aqui é o timing, né? Então, esse timing aqui não é o tempo de execução, é o timing do mercado, tá, pessoal? Por que que é o timing do mercado? Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aí deve andar de Uber, né? Então, digamos que o Uber fosse criado lá na época que não tinha GPS ainda, né? Ou melhor, lá na época que só tinha aqueles celulares que tinha Java instalado, aqueles Motorola, aquelas coisas lá, né? Então, desculpa aí se eu fizer alguns gestos aqui, vai aparecer algumas coisas aqui na minha tela, tá? O que que é o timing? É o tempo de lançamento do produto. Às vezes tem produto que está à frente do tempo e às vezes tem produto que está atrasado, né? Se eu tiver atrasado, é ruim, e se eu tiver à frente do tempo, também é ruim. Porque se tiver à frente, quer dizer que eu não vou conseguir compradores para o meu produto, tá, pessoal? Então o timing é super importante, tá? Vou dar um exemplo clássico para vocês. Nós fizemos uma plataforma de telemedicina para a gente poder um médico lá da remoto da casa deles, sentadinho do computador deles antes da pandemia, tá? Simplesmente a plataforma não deu certo, não teve aderência, né? E o que que aconteceu durante a pandemia, que ninguém podia sair de casa? Bombou de empresa de telemedicina. Todo mundo precisava dessa plataforma, né? Então é isso que a gente quer dizer com time, né? Então quando vocês estão fazendo um produto, ele tem que ser adequado para aquele momento, tá, pessoal? Estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo até agora? Tranquilo? É? Beleza, vamos lá. Aí tem o tempo de execução, né? Vocês também não podem ficar a vida toda desenvolvendo o produto, né, pessoal? Então tem estratégias para a gente lançar um produto de forma rápida. A gente criar um MVP, lançar no mercado, experimentar, errar rápido, né? Arrumar rápido, devolver rápido, né? Então tem várias estratégias. Repare o seguinte, ó, a ideia vem em terceiro ponto e o financiamento vem em quinto passo, né? Ou seja, o ter dinheiro vem em quinto passo. Eventualmente, tem gente que cria um produto sem precisar de dinheiro, na verdade, né? Por exemplo, vocês estão em tempo de faculdade, estão estudando, moram com os pais. Então, vocês estão nesse timing, né? De criar um produto, de poder desenvolver, de poder criar com o tempo, tá? Então, isso aqui é uma trajetória importante do empreendedor, tá, pessoal? São keywords importantes aí para o empreendedor, tá? Modelo de negócio também entra aqui, né? Então, como é que vai ser o modelo de negócio de vocês? Vai ser uma venda? Vai ser um aluguel de software, né? Tem vários modelos, né? Por exemplo, né? Você já deve ter comprado a licença de um software, que é a licença de uma IDE. Você sabe o que é uma IDE? É aquele editor de texto que eu uso para programar, né? O IntelliJ, o VS Codes, né? O Eclipse, né? Aquilo lá eu faço uma compra da licença, né? E aí tem o Netflix que eu faço um aluguel da licença. Enquanto eu estiver pagando, o Spotify, né? Enquanto eu estiver pagando, eu uso. Quando eu paro de pagar,
os meus dados, a minha playlist, morre tudo lá, correto? Então tem vários modelos de negócio também. Isso aqui é super importante, tá, pessoal? Vamos lá. Tem uma melhor abordagem aqui, né? O que que são as abordagens quando eu falo de um software, né? Vocês vão começar a programar aí, né? Não sei exatamente qual é a linguagem que a galera programa aí, tá, Michel? Que a turma programa, mas deve ser Java, deve ser Python, deve ser qualquer tipo de linguagem assim, que são essas linguagens alta aí, né, pessoal? Node.js, JavaScript, né? Então, o que que são as abordagens aqui, né? São os produtos on-premise ou SaaS, né? Vocês sabem o que é um produto on-premise ou um produto SaaS? Alguém sabe? Né? O on-premise, né? Ó, nosso amigo ali conhece, né? Então, o produto on-premise é aquele produto que eu compro e eu tenho que instalar dentro da minha infraestrutura. Eu tenho um servidor lá dentro da minha empresa. Digamos que vocês tenham uma padaria, né? Vocês compram um software para gerir a padaria. Se ele for on-premise, ele tem que ficar instalado lá dentro da padaria, lá no servidorzinho, geralmente embaixo da escada, com o ar-condicionado ligado, cheio de paranho ali, né? Então, aquele lugar ali que a gente bota um servidor, né? Que a galera vai lá dar uma manutenção. Se eu tenho um produto SaaS, é aquele produto que eu não preciso ter nada instalado, que eu recebo um usuário e uma senha, no browser eu acesso e saio usando, tá? Então, isso aqui são approaches, são modelos de negócio também de software, tá? Super importante para você comercializar. Cada um tem o seu preço, cada um tem a sua forma de cobrança e etc, tá? Então, hoje aqui a gente tem as três grandes clouds que vocês devem conhecer também, né? A AWS, a Amazon, todo mundo conhece, né, pessoal? A Google Cloud, que é a cloud do Google, que vem em terceiro, na verdade, aqui ela tem segundo, e a que vem em segundo é a Azure, que é a cloud da Microsoft, tá? Então, todas essas clouds, elas têm serviços autogerenciados, têm servidores, eu pago lá, que é um SaaS, né? Eu pago um armazenamento, eu pago um serviço, para eu poder botar minha plataforma lá dentro, né? E aí tem as cloud washing, né? O que que são as clouds? São as clouds fakes. É aquela cloud que o cara tem lá um servidor do vizinho dele, que tem um computador lá ligado na internet, e que ele instalou um software lá e disse que está na cloud, né? Mas isso não é cloud, né, pessoal? Isso é só um servidor lá, um on-premise que está instalado em outro lugar, né? Então isso também é um approach interessante para vocês aí, para vocês prestarem atenção, tá? Existem hoje produtos também monolitos e escaláveis, né? Isso aqui são outro conceito super importante para vocês também, né? Aquele produto monolito, né? É aquele produto que ele tem um code base só, né? Todos os programadores da equipe programam no mesmo software, no mesmo produto, né? Quando eu tenho um produto escalável usando microserviços, né? São produtos compartilhados, quebrados, segregados em módulos, né? Eu tenho vários módulos e cada equipe pode trabalhar num módulo de maneira isolada e eles se comunicam, né? E quando eu tenho isso, eu tenho uma escalabilidade maior, porque eu posso instalar várias partes do produto em servidores diferentes, o que eu consigo escalar melhor, né? Agora imagina se eu tenho um módulo de financeiro e um módulo de compras. E o módulo de compras ele é pesado, eu não consigo botar os dois no mesmo servidor. Então, como ele é em microserviço, eu consigo botar cada um na sua máquina, cada um no seu servidor, e eles escalam melhor, né? Eles tendem a escalar melhor. Então, isso a gente chama de microserviços, né? Quem sabe o que é microserviço aí? Já ouviu falar essa palavra aí? Né? Vocês vão ouvir falar bastante aí também disso, tá, pessoal? Vocês escolheram estar aí, né? Então vocês vão ouvir bastante sobre isso, tá? Vocês vão ser treinados para isso. Isso é super importante também, tá? E aí a gente tem todo lá, né? Dependendo do conceito que a gente tiver, a gente tem o conceito de implantação do software ou a gente tem o conceito de Customer Success. Alguém já ouviu falar em CS, Customer Success, né? Customer Success é aquele cara chato que fica lá ligando para você e vender. Já usasse o meu módulo novo que eu lancei? Pô, esse módulo novo é melhor porque tu consegue faturar mais. Ele tem um drag and drop de um novo componente, né? Aquele cara que te ajuda a usar o produto, né? A implantação de software, vai lá na tua empresa, implanta, assinas um papel, diz que está implantado e pronto, nunca mais se liga, né? Então, isso aqui são conceitos diferentes, né? Ele pode chamar CS, né? O nosso amigo ali que conhece, né? Customer Success, ou User Experience, né? Experiência do usuário também, ele também tem um conceito desse, tá? E assim por diante, tá, pessoal? Outra coisa que a gente tem aqui, né? Versão única e vários builds, né? Vocês podem optar também por criar um produto que ele tenha que ser instalado uma instalação para cada cliente, né? Ou seja, cada cliente eu tenho que instalar uma versão do meu produto lá. Ou eu tenho uma versão única e ele seja multi-tenants, né? O que é multi-tenants? É um produto que tem vários clientes usando o mesmo acesso.
E no banco de dados, pelo usuário e pela empresa, ele segrega a informação e mostra para a tua empresa só o que é teu, para a empresa do João só o que é dele, para a empresa da Maria só o que é dele, né? Isso chama multi-tenants. Por que isso é importante? Porque eu consigo aproveitar o recurso de um servidor e consigo conectar N clientes, né? Então, de novo, é uma estratégia importante e interessante e tem gente que ganha muito dinheiro com isso, né? Ou seja, pegando um produto que não é assim, que tem que instalar em um monte de máquinas, ou seja, tem que pagar por um monte de servidores, e transforma em um único servidor, tá? Porque isso se torna mais atrativo, tem economia de recurso e assim por diante, tá, pessoal? E aí, dependendo do approach que eu tiver, eu tenho as atualizações, né? Por exemplo, se eu tiver uma única, vários builds, né? Vários servidores instalados, imagina que um dia eu lanço uma versão nova do meu produto. Eu tive uma sprint nova, naquela sprint eu lancei mais 15 funcionalidades. E eu tenho 150 clientes em 150 servidores. Eu tenho que sair instalando todos os servidores, um por um, 150, né? E se eu tenho uma versão única do meu produto, eu instalo uma vez só e ele serve para todo mundo. Entendem? Né? Então, isso é uma coisa interessante, né, pessoal? Um approach interessante. Para vocês aí que vão criar empresas do zero, já pensem nisso. Pô, lembro do professor Rafael lá falando do multi-tenants. Vamos se ligar naquilo, porque eu vou instalar uma vez, só vou criar um usuário e uma senha, e aquela empresa vai ver os dados dela, aquela outra vai ver o dela de forma separada. Mas vai estar todo mundo no mesmo banco de dados, no mesmo servidor e assim por diante. Beleza? E aí, claro, né? Vocês vão ter aula aí de segurança da informação, que vai falar sobre LGPD, e aí os dados estão tudo no mesmo banco de dados, e aí quando um cliente sair, como é que eu vou expurgar a informação dele? E aí vocês vão entrar aí numa discussão de outros problemas que isso gera, né? Mas isso também tem saída e tem approach para isso, tá, pessoal? Super importante também conectando as disciplinas que vocês vão ter, tá? Talvez vocês tenham alguma aula de arquitetura de software, alguma coisa nesse sentido, que eu acredito que o professor vai tocar muito nesses pontos aqui, tá? Talvez eles falem muito sobre essas informações aqui também, tá bom? Bom, vamos lá. Aquilo ali a gente pensou assim, pô, como é que eu vou começar a minha plataforma? Eu vou começar uma empresa nova, eu vou começar por qual approach, né? E agora, qual a tecnologia eu vou começar a desenvolver? Hoje tu dá um tiro para cima, cai um monte de sopa de letrinhas de tecnologia, né? Cai o Python, o Java, o Node, o .NET, o PHP, o JavaScript, blá, 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 né? E aí, isso são só linguagens. Fora isso, cai um monte de frameworks, né? Quem sabe o que é framework aí? Levanta a mão, né? Então, cai um monte de framework, né? E aí cai o Node, cai o React, cai sei lá, o Spring Boot, cai o Django do Python, cai essa galera toda, né? Então, o que que acontece? Pô, vou começar por onde? Qual a linguagem eu vou usar? Tem alguma diferença eu fazer a minha aplicação em Java, ou em Node, ou em .NET, ou em Python? Vocês acham que tem diferença, galera? Sim, né? Alguma diferença tem, por isso que tem um monte de linguagem, né? O bacana aqui, nesse ponto, é a gente pensar o seguinte, né? Cada linguagem ela tem a sua aplicabilidade. Eu acredito nisso, né? Por exemplo, o Python é uma das linguagens mais utilizadas do mundo. Ela só perde do JavaScript, né? Que o JavaScript está em todos os browsers. Como é que eu vou competir com o JavaScript, né? E agora ele também está no servidor e assim por diante, né? Mas, pessoal, digamos que eu vou fazer uma plataforma que ela tenha que ser robusta, que ela tenha que, sei lá, alguma característica puxando para o lado do Java. Ela vai ter que ser em Java, né? Ou alguma característica puxando para os data scientists, né? Aquela galera que trabalha com dados, tal. Vou usar Python, né? Então, olha só, o próprio mercado, ele já se entendeu qual a melhor linguagem usar para qual determinado business, né? Então, por exemplo, quando eu estou usando blockchain, né, hoje em dia, alguém já ouviu falar em Golang? Uma linguagem chamada Golang, né? Está sendo muito usada. Rust, né? Que é uma outra linguagem também que é a base do blockchain, né? Então depende do que eu vou fazer, tá? Então é legal consultar algum tipo de especialista, de arquiteto, para eu me ligar nisso aí também, tá? Então é por isso que eu trago essa sopa toda de letrinha aqui, né? Porque eventualmente lá quando eu comecei na faculdade, o professor Michel de Certo também, né? A gente começou com Pascal. Pascal nem existe mais, né? Quem que vai querer fazer alguma coisa para rodar no desktop, né? Então não faz sentido nenhum, tá, pessoal? Mas hoje, o que que a gente tem que pensar? Tem que pensar na longevidade do meu produto, né? Quanto tempo o meu produto vai ficar no mercado? Tem empresa aí que tem 30 anos de mercado. Agora vocês imaginam um software que tem 30 anos, né? É igual um carro que tem 30 anos. Um carro que tem 30 anos, ele tá velho, né?
literalmente ele tá velho, ele tem que trocar o, já não tem pneu para trocar, já não tem volante, eu já tenho que mandar comprar a peça no Mercado Livre já vem usada, e a tecnologia é a mesma coisa, né, pessoal? Dependendo da tecnologia que eu escolho, dependendo da longevidade que eu utilizo ela, até para eu conseguir um programador é difícil, né? Então pensa aí hoje que eu vou precisar de um programador COBOL. Alguém aí já ouviu falar em COBOL, né? De onde é que eu vou arrumar um cobolista, né? Então, né, esse tipo de coisa, né, pessoal? Então, existe essas aplicabilidades, esses approach que a gente tem que conversar. Ninguém pensa nisso, mas o empresário pensa nisso. Porque quando eu vou escutar o meu time pensando no novo produto, e querendo usar uma tecnologia da moda, né, eu já digo, galera, de onde é que vocês tiraram isso? Me mostra qual é a empresa que está usando isso, entendeu? Quanto de programador que tem no mercado? Porque eu que vou ter que contratar, eu que vou ter que pagar o salário do cara, eu que vou ter que treinar o cara, entendeu? Se o cara ficar gripado, quem que eu vou botar no lugar, né? Então tem tudo isso que a gente tem que se preocupar, né, pessoal? Ninguém fala sobre isso, né? Empreender, né, e ter tudo isso é tudo muito bonito, mas olha o quanto a tecnologia impacta no negócio, né? Isso é super importante, né, pessoal? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Então, é isso, tá? E aí, hoje ainda, eu trouxe uma frase aqui embaixo, ó. Eu tô fazendo um vídeo, eu vou lançar esse vídeo essa semana, que eu fiz uma conexão do N8N. Alguém já ouviu falar no N8N aí? N8N, né? Ele é uma plataforma low code, tá? Que ele consegue conectar qualquer sistema com qualquer sistema. Então, o que que eu fiz? Eu levantei esse cara com Docker na minha máquina, conectei o WhatsApp, que todas as mensagens que eu recebia eu jogava num banco de dados na minha máquina. Então, eu comecei a catalogar tudo que eu recebia num banco de dados da minha máquina. Cara, em 10 minutos vocês fazem isso. Olha só que legal, né? Então, hoje em dia existem plataformas low code que eles estão chamando um pouco de agentes de inteligência artificial, né? Tá na moda aí também, agentes, né? Então eu gosto de testar coisas, então tudo que sai a gente tem que testar, né, pessoal? A gente tem que estar atualizado, né? Pra gente poder ver o que tá saindo, o que é bom, o que é ruim, tem que ter a nossa opinião, né? Eu gosto muito disso e eu tô sempre ligado nisso, né? Mas fora isso, a gente tem também, ó, por exemplo, o Cursor.io. Alguém já ouviu falar no Cursor.io? Eu tenho um vídeo gravado disso também, que eu consigo gerar código, né? Então eu vou ali, abro uma IDE, tá? E coloco assim, cara, crie para mim um método que formata CPF. Ele escreve para mim um método. Você já deve usar isso para fazer os trabalhos do professor Michel, né? Se vocês não estão fazendo isso ainda é porque vocês não tiveram nenhum trabalho, mas eu, quando eu chego na aula, eu fico olhando lá atrás, Michel, meus alunos, está todo mundo no chat GPT gerando código, né? Mas você não Vamos precisa. dar essa dica para eles aí, Rafael. Não, mas olha só que legal, para você não dizer que não é, na verdade, né? É que hoje em dia, pessoal, isso se trata, na verdade, né, de uma se trata, na verdade, de performance, né, produtiva, de produtividade, né, pessoal? Então, quando a gente tem isso hoje em dia, quer dizer que a gente quer ser mais performático, quer fazer uma coisa mais legal, quer fazer uma coisa que eu não consigo fazer, na verdade, né? Então tem vários pontos, né? E de qualquer jeito eu vou ter que pesquisar, né? Mas olha só, vou dar um exemplo para vocês aqui, um hands-on, né? Bem rapidinho. Vou botar assim, ó. Crie para mim um método que formata CPF. Olha lá. Olha só, né? Isso aqui é uma IDE que chama Cursor.io, né? Ele vai gerar o código método para mim. Olha só que legal. Ele gerou aqui, né? Ó, gerou o main, gerou tudo para mim. Ó. Ele vai embutir aqui no meu código principal. Aí ele perguntou aqui, ó, accept, né? Ele pediu para eu aceitar. Tá aqui o método, ó, formata CPF, recebe uma string, vê se tem 9 dígitos. Olha só que legal. Se não tiver de 1 a 9 aqui, né? Ele vai lá, formata, faz toda aqui a formatação. Já embute no meu sistema e já faz a chamada lá no meu software principal. Olha só, tá? Então, assim, galera, hoje se trata também, né? Se trata também de produtividade, né? Todo mundo também está ligado em produtividade. Não é só mais uma questão de copiar, é uma questão de produtividade e está tudo bem, né? E está tudo certo. É claro que vocês precisam aprender a programar, né? Nada adianta eu ficar lá copiando um monte de código, daqui a pouco eu precisar criar um algoritmo, cair a internet aí, né? Cair a luz e você não conseguir mais programar, né, galera? Então tem tudo isso também, tá? Mas eu gosto de trazer porque se trata de produtividade, tá? Bom, tem aqui uma parte também que eu gosto muito de falar sobre isso, porque é o seguinte, ó, quando você cria um produto, esse produto ele tem um tempo de vida, né? Por exemplo, no primeiro tempo de vida, nos primeiros meses de vida do produto que vocês vão criar, ele está no modelo MVP. Todo mundo sabe o que é um MVP aí, né?
né? MVP é o mínimo do produto viável, né? É o mínimo que um produto precisa para funcionar, né, galera? Então, nos primeiros meses, eu tenho que lançar um MVP para funcionar e mostrar para os outros que eu sei o que eu estou fazendo e eu sei que esse negócio funciona, tá? No primeiro ano, no final do ano, com toda sorte, esse meu produto já vai estar amadurecendo, ele já vai ter novas funcionalidades, ele já vai começar a funcionar, já vai ter aqueles palpiteiros dizendo assim: ei, tem que botar mais esse botão, aquela tela, aquela listinha, aquele cadastrinho, né? Então começa tudo isso, tá? No primeiro ano ainda, ou no começo do segundo ano, né? O controle ainda é da empresa, ainda é de vocês. Vocês ainda têm aquela área de inovação dentro da empresa. Pode mudar o produto, pode trocar o banco de dados, trocar um componente, trocar alguma coisa, né? O problema é o seguinte, ó. A partir do segundo ano, lá no final do segundo ano, quando você começa a ter um cliente, dois clientes, três clientes, 10, 20, 30, o produto já começa a ser do cliente de vocês, né? Então o cliente já começa a se sentir dono. Você não pode tirar o produto do ar no meio do dia para fazer atualização. Não pode mais mudar o banco de dados, não pode mais mexer tanto. Então ali, pessoal, você já tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Tem que começar a cuidar do produto para ele evoluir de uma maneira saudável, tá? A partir lá do terceiro ano, o produto de vocês já começa a envelhecer. O que é envelhecer? 3 anos, a tecnologia passa muito rápido, já tem novos frameworks, novas versões de produto, e se vocês não atualizarem o produto de vocês e manterem ele na última versão das plataformas, etc., o produto de vocês vai começar a envelhecer. E também não é só por isso, é porque o cliente pede tanta coisa para vocês que você não tem mais tempo para inovar. Vocês vão gastar a maioria do tempo de vocês, talvez 98% do tempo, criando novas funcionalidades. E o produto, a base do produto, né, vai ficando de lado, vai envelhecendo um pouco, entendeu? Tá? E aí, a partir do quarto ano, você começa a perder velocidade. Qualquer coisa nova que eu coloco no meu produto vai demorar, né? Ah, quanto tempo demora para eu botar um botão? 3 semanas, né? O cliente vai ficar bravo que, mas é só um botãozinho, né? Vocês vão escutar bastante essa frase na vida de vocês, tá, pessoal? Pô, mas é só um botãozinho. Mas esse botãozinho demora 3 semanas para ficar pronto, né? E aí tem tudo isso, né? E aí, a partir do quinto ano, o meu produto, a empresa já começa a pensar que eu tenho que contratar novas pessoas, criar uma área de inovação e assim por diante, tá? Isso também é uma característica importante do ciclo de vida, né? Do andamento, né? Do meu produto, tá? O que é bacana, assim, tá, pessoal? No começo, principalmente, mas também na vida útil do meu produto, é a gente estar sempre pensando aqui, ó, definir uma boa arquitetura, manter aquela arquitetura sempre atualizada, né? Hoje em dia existem vários tipos de arquitetura, 3 camadas, Domain Drive Design, né? Alguém já ouviu falar em DDD aí, né? E aí tem uma série de approach, de características aí bacana, tá? Para eu poder manter isolamento do meu produto, microserviços para manter escalabilidade, tá? Por exemplo, existem aí os métodos ágeis, né? Alguém já ouviu falar em método ágil, né? Sim, né? Que daí eu tenho lá a minha interação, eu tenho uma entrega a cada 15 dias eu entrego um pedaço do produto, para não esperar estar tudo pronto lá no final, né? E aí tem uma série de estratégias que eu vou usando para fazer isso também. Anotar os débitos técnicos, né? O que é o débito técnico? É aquela coisinha mal feita que eu vou fazendo e vou deixando embaixo do tapete ali no cantinho, né? Depois de um ano, ninguém mais quer mexer naquela parte do código, né? Porque tá tão ruim que só para entender demora uma semana para ler aquele código, né? Então aquilo é um débito técnico. Uma hora alguém vai ter que gastar uma semana para ler, mais duas para arrumar, mais três para testar, né? Então isso é um débito técnico, tá, pessoal? Algo mal feito que ficou para trás, tá? E aí é isso, aí eu posso fazer uma apresentação semanal para manter o meu produto sempre engajado comigo, né? É bacana eu sempre me comprometer com uma data com o cliente, porque isso força a gente a estar fazendo entregas no tempo correto, para não ficar também aquelas entregas desleixada, né? E assim por diante, tá? E sempre pensar aqui, pessoal, no princípio do Pareto, né? De eu entregar o máximo de resultado possível com o mínimo de esforço, né? Então, quando vocês estiverem aí criando um produto, criando um software aí pro Michel aí, quando ele pedir um produto para vocês e você for apresentar, pensem sempre naquele impacto que vai ter aquela funcionalidade, que ele é mais bacana, é mais útil para o cliente, né? E que vocês demoram menos tempo para fazer, usam menos esforço para desenvolver e assim por diante, né?
que o programador ele tem aquela característica de ser um cara detalhista. O programador é um artista, né? Ele fica lá desenvolvendo, fazendo melhor código e tal, mas o cliente ele quer a funcionalidade, né? Ele quer aquilo rápido, ele quer a melhor funcionalidade, e assim por diante. Tá bem? Pessoal, até o momento estão me escutando bem aí? Estão ouvindo bem? Tudo certo? Beleza. Tá? E aí o que acontece, né? Eu tenho lá a característica do time to market, né, que eu estava falando para vocês, que é o tempo de lançamento desse meu produto no mercado, tá, pessoal? O que que é isso, né? É eu desenvolver um MVP, que eu falei para vocês que é o mínimo do produto viável, e eu lançar o mais rápido possível, né? Então, se eu vou fazer um sistema de padaria, ele tem que ter o cadastro do pão, o cadastro de quanto custa o pão, dos valores, né? Eu vou ter que ter o cadastro do padeiro, o cadastro do cara que vai cuidar da padaria, e também o gerenciamento de estoque, um relatório, alguma coisa assim. Então, isso é o MVP do meu produto, é o mínimo que eu preciso para vender, porque hoje em dia a gente tem o conceito de errar rápido, eu ter hipóteses de eu colocar no mercado e eu arrumar aquilo o mais rápido possível, né? Para eu gastar menos dinheiro, tá, pessoal? Eventualmente eu vou precisar também pivotar o meu produto, né? Pô, não deu certo aquela ideia que a gente estava desenvolvendo. Não, então vamos mudar um detalhe aqui, vamos tentar adequar esse meu produto para um novo mercado, né? Isso é o pivotar, tá? Isso acontece bastante também. A gente vê muito isso lá no Darwin, né? Com a nossa turma lá que está sendo investida, que tentou uma tese, não deu certo, já tinha um MVP meio pronto, adaptaram uma parte do produto e tentaram levar para uma outra parte do mercado, tá? Isso acontece também, tá? Então, deixe seu produto bonito, né? Faça protótipos de tela, né? O programador ele gosta de sair codificando, né? Então, o Michel vai dar um trabalho para vocês, se vão abrir e sair codificando. Não vão nem ler, nem analisar, nem ver por onde vão começar, como é que vai ser a tela, como é que vai ser o workflow, né? E assim por diante. Então, faça os protótipos. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas para fazer, vou mostrar para vocês aqui na sequência também, né? Para deixar o produto elegante, a experiência do usuário boa. Tem produto, pessoal, no mercado aí que por trás ele nem é tão bom assim, né? Talvez ele use uma tecnologia velha, ele não é tão legal, mas ele tem uma experiência do usuário tão legal, umas telas tão agradáveis e tal, que ele consegue clientes por causa disso. E isso também é uma arte, né? Isso também tem, né, os programadores front-end, os UX design, né? Essa galera que faz toda essa interface, tá? Então, tem ambientes de homologação e de teste, né, para eu não testar no cliente, eu vou ter um ambiente para testar antes de botar no cliente, né? Então, e assim por diante. Alguém já ouviu falar em Docker aí? Docker, né? Vocês vão ouvir falar bastante de Docker também, tá, pessoal? É uma tecnologia boa, bem interessante aí, tá? Mantenha a responsabilidade com o seu usuário, né? Então, sempre o seu usuário sabendo do que eu estou lançando, né? Bibliotecas de reuso, né? Então, vocês vão aprender sempre que um produto ele tem que ter um baixo acoplamento, né? E uma alta coesão, né? Então, o que que acontece, né? O ideal é ter rotinas separadas, componentes separados, e isso vai desde um produto acadêmico até um produto grande final que está no mercado, tá? E análise das melhores funcionalidades com seus concorrentes, né? Então, quando a gente for fazer um produto, analisem a concorrência, vejam o que eles têm de melhor, o que que o mercado usa de melhor daquilo ali, e aí criem aquilo ali no produto de vocês, né? Ou copiem, né? E melhorem, né? O que que é inovação, né? A inovação não é vocês inventar alguma coisa. Inventar alguma coisa é uma invenção. Uma inovação é você pegar uma coisa que é boa e deixar melhor. Isso é uma evolução, uma inovação, tá? Então isso é importante você ter em mente também, tá, pessoal? Bom, aqui, por exemplo, ó, que é ter as telas, o produto guiados por tela, né? Quando eu vou sentar com o cliente, eu tenho várias formas de fazer uma análise de requisito, né? Eu posso sentar com ele e sair escrevendo um monte de requisitos, né? Descritivo. Mas eu também tenho uma forma mais rápida de fazer isso, que é eu criar os protótipos de tela, desenhar com ele, né? Pense que eu estou desenhando isso num papel de pão, mas eu tenho ferramentas para fazer isso. Hoje eu tenho Figma, eu tenho o Balsamic, eu tenho um monte de ferramenta que eu consigo desenhar isso com ele. Então isso eu valido com o usuário vê, né? E aí depois eu tendo a diminuir a quantidade de erro que eu vou ter na hora da implementação. E muito mais. Quando eu entrego isso aqui para o programador sabe o que desenvolver, né? Ele não precisa ficar imaginando, né? E aí a gente tem aquele probleminha lá da árvore, né? Já viram aquele probleminha do que o cliente pediu, né?
e o que ele esperava no final? Já viram aquele ciclozinho da árvore? O Michel vai mostrar isso para vocês na aula dele aí, provavelmente, né, Michel? Então, o que o cliente pediu, o que o vendedor entendeu, o que o analista entendeu, o que o programador implementou, chega lá no final, o cara só queria um pneu pendurado numa árvore, né? E todo mundo imaginou um monte de coisa diferente, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma coisa importante também, tá? A importância do time, né? Então, por exemplo, toda empresa ela contrata ou ela tende a contratar boas pessoas, né? E vocês vão querer trabalhar numa empresa que tenha bons profissionais, né? Então, isso aqui é super importante. Quando eu vou começar um produto, uma empresa, ou quando eu vou trabalhar numa equipe, né? O ideal é que eu tenha um balanço dessa equipe, né? Eu tenho um cara mais experiente, eu tenho que ter um cara mais júnior, eu tenho que ter um cara mais estagiário. Por quê? Porque tem coisas no software que o sênior não quer fazer. O sênior quer trabalhar com arquitetura, com a fundação, criar componentes. O que que o estagiário faz? Tudo é um bugzinho para o estagiário corrigir, ele já está feliz, né? Daqui a pouco vocês vão ter estagiário, né? Vocês começam numa empresa pegando um card, né? Um cardzinho no Gira, no ClickUp, ferramenta de gerenciamento de projeto. Ah, encontre o bugzinho lá que está escrito no botão clique aqui e o aqui está escrito errado. Vocês vão ter que encontrar, corrigir, etc. Mas vamos começar com uma coisa bem simples, né? Então, é legal a gente ter uma equipe que tenha um balanço, que ela seja mista. Não pode ser todo mundo sênior, senão vocês vão ter uma conta gigante para pagar no final do mês. E também não pode ser todo mundo estagiário, porque senão vocês vão ter um produto provavelmente ruim, né? Porque os estagiários ainda não têm tanta experiência ainda, né? Então, isso aqui é uma coisa importante. A gente trata isso aqui com importância, tá? E quando a gente fala isso, isso tem um monte de impactos, né, pessoal? Só para você ter uma noção, tá? Eu sou eventualmente eu faço treinamento de pessoas para essas pessoas trabalharem em algumas empresas, tá? Geralmente eu trago pessoas para trabalhar comigo, mas aqui em Floripa a gente tem muito isso, né? A gente abre um curso para a galera, por exemplo, eu vou abrir um curso de Golang agora, tá? E aí eu vou recrutar uma turma, galera estudante, que nem vocês, ou a galera que já está mais júnior e tal, vou treinar aquela galera numa stack que eu preciso, que é em Golang, que é em Gin, que é usando uma API, em banco de dados Postgres, usando plataformas low code daquela ali, porque eu preciso de um cara produtivo. E os melhores alunos eu coloco numa empresa, tá? Então, aquele cara já vai entrar naquela empresa, na stack que eu já sei que aquela empresa usa. Então, vocês já vão entrar lá sabendo a linguagem, o banco de dados, os frameworks que eles usam, que vocês foram preparados para aquilo. Vocês não vão chegar numa empresa perdido que um sênior vai ter que parar o que ele está fazendo para ensinar vocês, entendeu? Então aqui em Floripa a gente tem muito esses programas, tá? Isso é legal para vocês procurarem. E procurem desde já, pessoal. Se estão começando agora, o ideal é procurar esse tipo de coisa para se encaixar numa equipe o mais rápido possível. Quanto mais rápido você começar a trabalhar, que seja de qualquer coisa na computação, no suporte, de estagiário de programação, mais rápido vocês vão entender e assimilar algoritmo, assimilar programação, assimilar os frameworks, e mais rápido vocês vão ficarem bons profissionais, né? Sem contar que vocês vão estar no dia a dia trabalhando com alguma coisa que vocês vão estar à noite estudando, né? Vai ajudar vocês a criarem os trabalhos, melhorar na faculdade, e assim por diante, né? Então é um crescimento balanceado, né, pessoal? Faculdade com um pouco de trabalho, tá? Mas é claro, isso é uma sugestão, é o que eu vejo aqui também, e eu sempre encorajo a minha turma aqui, tá bom? Então, olha lá. Geralmente, né, quando a gente trabalha numa equipe, você vai entrar numa empresa, a gente tem uma reunião diária, né? De manhã cedo, todo mundo fica online, né? Se trabalha remoto ou na empresa, todo mundo fica em pé, olhando para o card do Gira, tem todas as atividades ali, ou no board na parede, e aí vocês vão dizer, cara, ontem eu trabalhei nessa atividade, tô com um problema, um impedimento, que eu não consigo entender o código que o João fez, né? Preciso de ajuda de alguém. Ou estou desenvolvendo aqui, estou entendendo, vou entregar hoje, final do dia. Cada um fala um pouco das suas atividades, senta e trabalha. E assim vai, né? E é claro, ali a gente tem ali por trás repositórios de código, GitHub, Bitbucket, né? SVN, que é versionamento de código, né? E aí vocês vão estar trabalhando numa equipe que, quando eu termino a minha atividade, eu coloco meu código lá no repositório, o João sincroniza aquele código com o dele, e aí eu sempre mantenho o meu código atualizado, né? Então, isso é um trabalho em equipe, é o dia a dia de uma equipe de programação, né? Reuniões diárias, início de sprint, eu fazer estimativa de quanto tempo a gente vai demorar para matar
10 atividades que a gente vai prometer para daqui a 15 dias, né? E assim por diante, beleza? Então, para quem não tem ainda essa experiência, vivência, né, em empresas de software, é mais ou menos assim que a gente faz, tá bem? Bom, vamos lá. Então, quando a gente vai iniciar, o ideal é eu ter sempre um key user, né? O que que é um key user? Vocês vão começar aí um software de telemedicina, né? Pô, quem que é o meu key user? Eu vou ter que achar um médico, né? O médico que saiba dar laudo remoto da casa dele, que tem, conheça um pouco de tecnologia, porque senão o cara não vai nem conseguir abrir o browser para abrir a minha plataforma, né? E aí eu vou experimentar o meu produto nele. Isso é um key user. Eu vou fazer um MVP, vou escolher o meu approach, vou escolher minha tecnologia, vou desenvolver o meu produto o mais rápido possível com o meu time, vou fazer um deploy no Google Cloud, vou disponibilizar lá para aquele meu key user utilizar. E aquele meu key user, ele vai me dando indicadores. Olha, João, pô, tá faltando aqui um cadastro de médico solicitante, tá faltando um cadastro de procedimento, pô, a manipulação daquela imagem não tá tão legal, quando eu janela ela fica muito branca, né? E aí vocês vão entendendo rapidamente o que o cliente precisa, organizando essas demandas e vamos fazendo essa entrega e melhorando o nosso produto, tá? Então, um key user ele é super importante para isso, né? Aquele usuário principal, né? É legal encontrar um cara que tem interesse, né? E tem uma coisa bacana que com isso o produto de vocês começa a amadurecer, vocês conseguem começam a entender com aquele que usa quanto é que tu pagaria por esse produto, doutor? Será que esse produto eu posso cobrar R$ 300 por mês, R$ 400 por mês, R$ 1.500? Já vai definindo o ticket médio de vocês, que vai impactar no business plan de vocês, no plano de negócio, que vocês vão conseguir fazer uma projeção sabendo quando que vocês vão ganhar 1 milhão de recorrência, né? Que daí vocês vão botando aí, pô, todo mês eu tenho que vender 10, quando eu chegar no final de 3 anos eu vou estar faturando 1 milhão de recorrência, né? E assim vai, né, pessoal? Então, existem uma série de estratégias para eu chegar lá. Entendem, né? Visualizem aí. Eu comecei lá do approach da tecnologia, fiz um MVP, bonito, elegante, botei num key user, meu key user usou, eu comecei a colher indicadores de uso, indicadores de possíveis valores, vou criando um business plan e aí eu vou criando um negócio, né? Eu deixo de me preocupar tanto com tecnologia, tanto com produto e já vou criando um negócio, visualizando quanto que eu posso ganhar, onde é que eu posso chegar, correndo atrás de dinheiro para eu poder investir na minha empresa, para eu contratar mais gente, para eu crescer e assim por diante. Beleza? Faz sentido para vocês aí, pessoal, essa trajetória, né? Todo mundo é mais ou menos por aqui, né? O que muda é o caminho, né, pessoal? O caminho é reto, mas a gente vai dando umas cabeçadas para cá, às vezes anda para lá, volta para trás, dá tudo errado, né? Tem que começar de novo e assim por diante, tá? E aí, eu escutei essa expressão aqui, o primeiro Vale Coxinha, de um grande empresário que tem aqui da região, tá? Que se chama Moacir Marafon. Ele é o dono da Softplan, uma das maiores empresas do Brasil e a maior de Santa Catarina, com certeza. De Florianópolis, com certeza, né? Santa Catarina aí tem uma série de empresas gigantes também, tá? Mas ele falava muito desse Vale Coxinha. Eu dizia, cara, o que que é esse Vale Coxinha, né? Uma vez eu perguntei para ele. Aí ele me disse assim: pô, Foca, quando é que nós vamos ter o nosso primeiro Vale Coxinha? Que é o nosso primeiro cliente pagante, que é pra gente comprar uma coxinha, né? Ou comprar uma pizza, ou botar dinheiro para dentro de casa, né? Então aqui, ó, quando o nosso MVP começa a amadurecer e eu começo a capitalizar, rentabilizar o meu produto, pessoal, aí a brincadeira começa a ficar séria, né? Aí o meu produto começa a evoluir, aí eu começo a entender o mercado, quem são meus concorrentes. Vou ter que começar a me preocupar com contratação de suporte, de implantação, de CS. Vou ter que começar a me preocupar com as contas da AWS, que está muito cara, né? Que o cara fez o código mal feito, botou na AWS, está consumindo um. Cara, exemplos clássicos, assim, né? Vamos começar agora. O front-end foi lá, fez um componente lindo de tabela, né? Que lista alguma coisa, e aí ele fez um pooling que a cada 1 segundo ele vai no servidor pegar informação. Cara, e isso gasta hit no servidor, tu vai pagar bilhetagem na AWS e tu vai consumir um dinheirão com isso. E tem outras estratégias mais simples para fazer isso, né? Ou a cada request, ou quando o cliente solicita, não precisa ficar lá matando o servidor e muito menos consumindo recurso, né? E assim por diante, tá, pessoal? E aí vocês vão ter que começar a se preocupar com coisas de gente grande, né? E aí por diante, tá? Então, eu tenho que me preocupar a partir do momento com cargas de usabilidade, com políticas de segurança, com coisas
chatas, né, do dia a dia, assim, né, mas que são necessárias, né, pessoal? Hoje em dia está muito em alta LGPD. Todo mundo fala de LGPD e ninguém sabe o que quer com a LGPD. Mas hoje já está ficando cada vez mais claro, né? E aí tem exemplos um pouco mais claros de LGPD. Por exemplo, tentei 3 vezes logar com o meu usuário e senha, não deu, ele bloqueia o meu usuário. Eu tenho que fazer alguma coisa para solicitar minha senha de novo, né? A política de senha, minha senha tem que ter 8 dígitos, no mínimo letras, números e caracteres especiais, né? E assim por diante. Tem uma série de outras políticas de segurança. Isso impacta diretamente em políticas de LGPD, né? Na verdade, isso já existia, né? Mas ele foi regularizado, né? O que existia antes eram processos, né? ISOs, e assim por diante, tá? E a gente também tem que se preocupar com isso, que eventualmente vão fazer um software na área da saúde, esse software vai ter que ter Anvisa para ele poder ser vendido para grandes hospitais, né? E assim por diante. Tem uma série de preocupações, tá, pessoal? Por exemplo, se eu for trabalhar com blockchain, botar esse meu produto dentro de um banco, né? Eu não vou colocar dentro de um banco e vocês acham que vai entrar lá no banco qualquer tipo de produto, né? Vai ter que passar numa série de auditorias, vão ter que ter uma série de críticas no código de vocês e assim por diante, tá bom? Bom, e aqui tem uma série de outras características, né? Cuidado com os requisitos pagos, né? O produto de vocês começa daqui a pouco a encher muito de funcionalidades, né? Vocês vão ter que começar a cobrar do cliente, né? Pô, cliente, sim, ó, tu quer que eu faça uma tela de cadastro de bolo, né? Pô, mas o meu sistema ele gere pão, não gere bolo. Se quiser fazer isso, eu vou te cobrar para fazer isso, né? E aí tu também vai conseguindo controlar melhor, capitalizar melhor para poder montar um time, para poder desenvolver aquelas coisas diferentes que não estavam planejadas, né? E assim por diante, tá? Enfim, tem uma série de outras características aqui, tá, pessoal? E aí, eu vou entrar agora um pouquinho também, né, aqui nos casos das empresas que eu trabalhei, fundei e a gente foi criando aí um mercado e foi criando um trabalho, tá? O meu primeiro caso, pessoal, a gente fundou uma empresa lá em 2013. Essa empresa chamou Netpacks, tá? O que que a gente fazia? A gente tinha um produto on-premise, agora você já sabe o que é on-premise, né? On-premise é aquele produto que é instalado dentro do cliente. A gente instalou lá. Imagina vocês que a gente tinha 150 clientes, 150. Então eu tinha 150 instalações espalhadas pelo Brasil, né? Então era um produto on-premise, né? Então a gente já tinha de cara uma entrega que era um MVP para entregar para o nosso primeiro cliente, que eu tinha 5 meses para entregar isso. Então a gente teve que desenvolver o produto em 5 meses, tá? Essa empresa ela já tinha um sistema rodando de anos, né? Ela já tinha mais de 20 anos desse software rodando, tá? E a gente tinha só 2 pessoas para desenvolver esse produto, tá? Então a gente conseguiu desenvolver esse produto, entregou em 5 meses e a partir disso a gente começou a escalar, tá? Foi uma jornada muito bacana, tá? Então a gente chegou aqui a 400 clientes, só para vocês terem uma noção, tá? Então a gente teve 400 clientes. E era cliente que não era clientezinho pequenininho, né, pessoal? Era clínica de radiologia, hospital, é, clínicas grandes, assim, né, que tinham vários funcionários, tá? Então a gente fazia toda a gestão da clínica, agendamento, atendimento financeiro, faturamento, estoque, compras e toda a parte de telemedicina. Então pensa vocês aí, quebraram o joelho jogando bola, né? Semana passada, né? E beleza, onde é que tu foi? Foi no médico. Chegou lá no médico, ele olhou pra tua perna e falou: "Cara, eu não tenho o que fazer. Vai lá numa clínica de imagem e faz um raio-x". Não é assim que funciona? Vai lá no raio-x, bota a perna, bate uma foto. O que que é aquela foto? Não tem mais aquela chapa, né, que tinha lá na época da nossa avó, né, pessoal? Hoje em dia é uma foto que aquela foto vai para um sistema. Esse sistema chama o sistema PACS, que é Picture Archive Communication System, né? Esse sistema lê aquela imagem, digitaliza, coloca lá num banco de imagens. Essa nossa plataforma que mandava essa imagem para a internet, o médico entrava remoto da casa dele, olhava 4 horas da manhã, se for para o médico 4 da manhã, porque foi a hora que sentiram dor, né? O médico, acordaram o médico, ele foi lá, olhou da casa dele, olhou a imagem, janelou, deu um zoom, fizemos visualizadores da Icon e tal. Pô, realmente, o João quebrou a perna. Ele vai lá e relata. O João quebrou a perna, uma fratura, dararara, encaminhar para a cirurgia. Aquele laudo remotamente já chega lá para a clínica imprime, já manda o cara direto para a cirurgia. Então, esse foi a nossa primeira empreitada, lá em 2013, tá? Chegamos a 400 clientes. Essa empresa aqui a gente teve um investimento anjo lá no início, tá?
dois investimentos no andar da carruagem, que nesse andamento a gente conseguiu criar novos produtos, melhorar a venda, contratar equipe. Chegamos aqui a uma equipe de mais de 50 pessoas, a gente teve um time com mais de 50 pessoas, tá? E a gente conseguiu escalar bastante isso. A gente estava na iminência da venda dessa empresa, 8 anos depois, e a gente acabou fazendo uma fusão com uma outra empresa, né? Já ouviram falar na expressão M&A, né? Merge and Acquisition, né? M&A. M&A é quando uma empresa faz uma fusão de uma com a outra ou uma venda de uma para a outra, né? Isso é um M&A, né? Então, o objetivo de uma empresa, pessoal, não é, ou não deveria ser, ou em geral não é, ficar trabalhando nela a vida inteira. O objetivo é fazer um exit, né? Ou seja, vender a empresa o mais rápido possível pelo máximo de valor possível, né? E esse exit chama M&A, Merge and Acquisition, né? Que é a gente conseguir se juntar com uma empresa para ficar maior ou vender a nossa empresa para encher o bolso de dinheiro e fazer o que vocês quiserem, né? Mas nem sempre a venda de uma empresa é igual o YouTube que foi vendido por bilhões de dólares, né, pessoal? Tem empresas que recebem um pouco menos, vocês tiveram muitos investimentos no caminho e aí diluíram a porcentagem de vocês, né? Nessa diluição, vocês chegam lá no final do exit com uma porcentagem menor, que tem um valor menor, e assim por diante, tá? Então tudo isso faz parte do jogo, né? Tudo isso faz parte do jogo. Para vocês crescerem, vocês vão precisar de recurso, vão precisar diluir, né? Tem um sócio, cada um tinha 50%, entrou um investidor, ele vai receber 30%, cada um vai ficar com 33,333. Então já diminuiu a porcentagem de vocês de 50 para 30, né? E assim vai diminuindo com cada investimento que vocês vão recebendo, tá? E aí lá no final a gente vê quanto sobra para cada um, né? É mais ou menos assim, tá, pessoal? Então é legal se conhecerem também esses cenários, né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é a diferença dos approaches, tá? Essa empresa aqui era uma empresa on-premise. Para a gente implantar 400 clientes, a gente tinha que viajar para Brasília, tinha que viajar para o Rio Grande do Sul, tinha que viajar para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então a gente passava muito tempo fora, tendo que ir lá implantar no servidor, treinar todo mundo, etc., por causa do approach, né, da tecnologia, tá? Já nessa segunda empresa aqui, olha só que interessante, chama HubMed, tá? HubMed Co, tá? Ponto .co, tá? O que que a gente fez aqui? A gente fez uma plataforma cloud, né? Era instalado na cloud, eu não precisava viajar para Brasília para instalá-la no cliente, criava um usuário, uma senha, ele saía usando, tá? Rapidamente eu conseguia botar clientes para dentro, então eu consegui escalar a empresa muito mais rápido, tá? Mas qual foi o problema dessa empresa? Essa aqui, ela deu certo. O que que é dar certo? A gente chegou ao M&A, né? A gente conseguiu fazer uma fusão e vender a empresa para um grupo canadense, inclusive, tá? Então essa empresa ela foi sucesso, né? Beleza? Essa segunda empresa aqui, o que que aconteceu? No meio daquela empresa lá, a gente criou uma joint venture com a Softplan, que é essa maior empresa aqui de Floripa, que eles queriam entrar no mercado da saúde. A gente criou um produto cloud porque a gente estava cansado de viajar e implantar um monte de lugares, a gente queria fazer tudo isso remoto, né? Então, o que que a gente fez aqui? A gente criou uma plataforma de teleradiologia onde o médico entra, se cadastra, a clínica entra, se cadastra e os dois fazem negócio lá dentro. Como é o Uber, né? O Uber, o cara que é motorista entra, se cadastra, o cliente entra e procura um táxi e eles fazem o negócio lá dentro, né? É uma plataforma, né, pessoal? Esse é o conceito de plataforma, né? Então, só que o que que aconteceu? Como isso foi antes da pandemia, a gente não teve aderência. Ou seja, nós estávamos além do tempo, à frente do tempo, né? Quando chegou a pandemia, a gente já tinha fechado essa empresa e não tinha mais esse negócio, todo mundo queria uma plataforma dessa. Olha como são as coisas, né? Então a gente acabou fechando essa empresa, porque foi antes da pandemia, e aí durante a pandemia todo mundo precisou desse tipo de plataforma, que era para fazer teleradiologia, teleconsulta, teletudo, né? Todo mundo queria um tele, né? Tele alguma coisa, né, pessoal? Trabalhando remoto, tá? Então, aqui entrou uma parte disso aí, tá? E aí, a gente tem agora um terceiro caso de uma empresa que ela tem um misto de tudo aquilo. Olha só o que que a gente fez agora, tá? A gente tem uma plataforma de medicina,
que a gente faz exames fetal, né? O que que é um exame fetal? Quando uma mulher fica grávida, em média ela tem que fazer 8 exames por gestação. O que que é o exame? Ela vai fazer um ultrassom. Naquele ultrassom, o médico vai medindo o embrião, o feto, e à medida que ele vai crescendo, ele mede diferença cefálica, fêmur, úmero, abdômen, para ver se o bebê está crescendo na proporcionalidade que ele deveria crescer, se ele está adequado, né? Essa nossa plataforma, com inteligência artificial, a gente consegue ler as imagens do ultrassom, jogar tudo isso automático no nosso sistema, lançar um formulário que a gente joga todos os cálculos automáticos, sem o médico precisar digitar nada, né? Então é isso que a nossa plataforma faz, misturando IA com toda essa parte de telemedicina e gerando um laudo de forma automática, tá? E esse laudo é disponibilizado na internet para o médico obstetra, que é quem vai fazer o parto da mamãe, tá? Então reparem, a gente acabou misturando um pouco de tudo isso e agora a gente criou um novo modelo de negócio, tá? Então aqui eu falei de tecnologia, modelo de negócio, pivotar produto, a gente acabou misturando um monte de coisas de outras empresas para juntar tudo isso e criando um business diferente, tá, pessoal? Então, só para você ter uma noção do que a gente foi criando. A empresa, esse produto, ele é totalmente cloud native, né? Não tem servidor, né? É tudo instalado em serviços autogerenciados na AWS, né? Então, é tudo de forma automática, não precisa instalar nada dentro do cliente, o cliente não precisa comprar um servidor, ele recebe um usuário, uma senha, sai usando, eu não preciso viajar para Brasília para implantar o cliente, porque é tudo remoto, né? Então, a gente acabou misturando um monte de coisas e o tempo, né? O timing acabou nos ajudando. Então, nesse momento do tempo, a gente consegue usar IA, consegue usar implantação remota, consegue, nesse caso aqui, usar o Customer Success, né, que é aquele profissional que liga lá e diz assim, doutor, lançamos uma nova medida agora, que é a medida da trissomia, a medida da nuca do bebê. Isso impacta em algumas coisas, né? Então, pô, quer usar, já está lá no formulário tal. E aí a gente tem os nossos Customer Success que fazem isso, né? Que é aquela galera que fica lá incomodando o cliente para ele usar. Por quê? Porque se o nosso cliente parar de usar, eu tenho um churn. O que que é um churn? É aquele cara que parou de usar, né? Que parou de assinar a nossa plataforma. Ele é um SaaS, é uma assinatura mensal, né? Quando vocês vão lá e cancelam o Netflix conta um ponto no churn. O churn é o cliente que vai embora, né? Vocês vão ouvir falar bastante desse termo também, churn, tá? Então isso é uma coisa interessante. E assim como tem vários outros termos, tem várias outras características, vários outros approaches também nessa área, tá, pessoal? Então, o que eu tinha para trazer hoje para vocês era isso, tá, pessoal? De novo, assim, eu tentei falar um pouco mais de tecnologia, algo que ajude um pouco mais vocês nessa jornada acadêmica, mas também empreendedora. Eu acredito que vai sair daí, ou vão sair daí, vários empresários, várias pessoas que querem ter um negócio, que não querem ficar trabalhando para as outras pessoas aí o resto da vida, né? E que querem, pelo contrário, fazer Brasil, criar pessoas, formar pessoas, criar produtos e revolucionar um pouco do mercado da tecnologia, tá? Bom, eu deixo aqui também um QR Code aqui para quem quiser escanear e me adicionar aí no LinkedIn, tá? Eu faço bastante post, crio bastante conteúdo, gero bastante conteúdo aí, tá, pessoal? E aí eu também tenho um canal no YouTube que eu tenho vários vídeos lá. Eu tenho várias videoaulas dos cursos que eu faço para formar pessoas, tá? Para formar talentos. Então eu tenho curso de Java, de Golang e tem uma série de outros vídeos interessantes aqui para vocês poderem aprender essas abordagens, linguagem de programação e assim por diante. Beleza? Bom, era isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma pergunta, querem falar alguma coisa, querem criticar alguma coisa, podem ficar à vontade aí, tá, Michel? Oi, Rafa. Deixa eu colocar você aqui. Vai tentar focando só teu. Não. Estão me ouvindo aí? Sim. Ah, tá.
Pode ficar à vontade aí, pessoal. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, eu tenho uma pergunta para vocês, tá? Então eu vou começar perguntando. Vou perguntar pro cabeludo ali que conhecia já algumas coisas aí. O que que tu já trabalha na área? O que que tu faz? Desculpa o cabeludo, mas qual é o teu nome aí? Fala um pouquinho de ti para nós aí, por favor. Tudo bem, querido? Floripa, também sou. Então, eu já trabalhei na área e venho numa trajetória de retorno. Então, eu venho estudando por conta, conhecendo tecnologia. Então, algumas coisas eu já conhecia mexer, algumas coisas eu já li, ou pelo menos já assisti alguns conteúdos. E gosto muito do universo de servidores, sabe? Linux, Docker, as coisas que eu mexo bastante para mim, né? Coisas internas que eu gosto de fazer em casa e tudo mais. Bacana. É isso. Legal, legal, cara. Parabéns aí. E tem alguém aí, pessoal, alguém de vocês que tem vontade de empreender, de criar sua própria empresa? Ou vocês estão aí fazendo o quê? Estão. Tu que levantou a mão aí, cara. O que que tu imagina da tua vida aí? Então, meu nome é Vicente. Eu já, aqui em Xexerê, no caso, um tempo atrás, agora está tendo quase todo ano, já teve 2 Startup Week de que eu participei, pelo menos. Né? Então, na verdade, tem eu, mais um amigo meu que, enfim, não curto muito a área ali, mas ele fez meio que no ensino médio e agora está fazendo direito. Mas a gente está tentando até, sabe, a gente já tem um projeto, a gente está tentando se encaminhar ali para parte do MVP, né? Boa. Mas, Gostei do termo já, MVP. Show de bola. é, mas assim, tem umas perguntas assim, por exemplo, tu falou ali também, até no início, é bom ter, estruturar um time ali, né, de desenvolvedores, enfim, já para ter um bem estruturado. A ideia que a gente pensa em desenvolver tem algumas integrações com algumas APIs aí, ela, pelo menos, como está só nós dois, a gente não tem tanta expertise para estar desenvolvendo, então a gente teria que estar buscando alguém fora, né, que a gente já foi atrás. Mas nesse início ali do MVP, por exemplo, a gente lançou MVP também, não lançamos ainda, mas são 2 perguntas relacionadas ao MVP. Nesse início, como estruturar um time de desenvolvimento nesse início do projeto sem ter verba para estar pagando? Cara, boa pergunta. Excelente, né? E assim, é justamente isso que eu trago assim para a galera que quer criar um MVP. Quando tu for atrás de dinheiro, né, pessoal, hoje em dia, ao contrário de há uns 5 anos atrás, né, a gente conseguia com PowerPoint conseguir dinheiro para dizer que eu tinha uma ideia revolucionária e tal, tinha muito investimento na área de tecnologia. Hoje mudou um pouquinho, né? Não tá mais esse dinheirama todo aí correndo assim. Tu tem que mostrar valor, né? Então, para te poder, Vicente, né? Para tu poder hoje em dia, cara, criar o teu produto de forma rápida, sem muito dinheiro, sem muito conhecimento em tecnologia, existem um monte de plataformas low code, tá? Low code quer dizer que não é que tu não vai escrever código nenhum, mas tu consegue arrastar caixinha, fazer várias coisas e poder criar um produto, um MVP de forma mais rápida, que é para tu poder vender e mostrar que o teu produto funciona, botar usuários para rodar. Não sei se vocês já ouviram falar no Bubble.io, Bubble, de bolha, né? Bubble, né? Esse produto é um produto low code que vocês se cadastram lá e vocês criam uma tela de login, entrou, cai num dashboard que tem gráficos, tem ali o menu tem os cadastros. Então anotem aí, o nome dessa plataforma chama Bubble.io. Nessa plataforma você consegue criar rapidamente um MVP, tá, ô Vicente? Tá? Então tu consegue botar isso para rodar, tu consegue validar o teu produto, tu consegue vender o teu produto. Eu conheço empresas que elas já estão faturando e até um valor bacana usando o Bubble.io, tá? Usando o Bubble. E não é demérito nenhum, né? O problema tu vai ter um problema lá na frente, tá, Vicente? Que é quando tu for vender a tua empresa ou precisar escalar o teu produto, que daí tu tá engessado lá no Bubble. Mas aí tu já vai ter dinheiro, daí tu contrata todo mundo da sala aí para trabalhar para ti, bota eles tudo para programar e aí tu fica lá sentado na tua sala, entendeu, Vicente? Tá? É mais ou menos assim, tá? Show. Em complemento aqui à pergunta do Vicente,
após esse primeiro momento, que já tem a ideia formalizada, já tem o cliente, eu pergunto questões da stack mesmo, tecnologia, serviços, você falou da on-demand, tipo, se vai ser um servidor local, se vai ser uma estrutura local, se vai ser uma plataforma tipo um SaaS, né, para ter... Aonde que eu encaixo isso? Onde que essa decisão acontece? Onde que eu vou, sabe? Que após o momento tem um protótipo, já tem um aprovado, um cliente inicial, né? Em que momento você, dada a sua experiência, você teve essas decisões e onde foi? Eu sou muito curioso, assim, então, para mim, a stack, a linguagem não é que é secundário, mas faz parte. Mas aonde a gente vai? Hoje a gente tem realmente muitas coisas, né? Muitos serviços. Exato. Exatamente. Falou de JavaScript, balança uma árvore, cai uma framework nova toda semana, sabe? Não, e não tem nenhum demérito nisso, tá? Eu estou usando como exemplo, né? E é bom, não é ruim. Quer dizer que a comunidade é ativa, a comunidade está lá criando componentes e é bom. Isso não falei de ruim, tá, pessoal? O ponto que eu quero trazer aqui dessa tua pergunta é o seguinte: tu também tem que usar, principalmente no começo, o que tu tem mais habilidade, né? Ah, vou começar a desenvolver alguma coisa aqui, vou usar .NET. Por que que tu vai usar .NET se tu não sabe nada? Tu vai ter que pagar um monte de coisa para a Microsoft. Vou usar JavaScript Node que eu já tenho algum conhecimento, eu já sei fazer alguma coisa. Eu vou ser mais rápido, eu vou ser mais produtivo, eu vou botar o meu software para rodar e vou saber da manutenção. Quando alguém me precisar desenvolver alguma coisa, eu consigo fazer rápido para entregar rápido. Então, assim, vai pela tua aptidão no começo, entende? Lá na frente, quando tu precisar mudar alguma coisa, tu contrata a sala inteira aí, quando tu tiver dinheiro, eles vão programar para ti, entendeu? Mas no começo, vai pela tua aptidão, né? Ou vai pelas plataformas de low code. O importante é conseguir validar o teu produto, conseguir botar um cliente para dentro e um cliente pagante para dentro. Um produto que funcione e tem um cliente pagando é um negócio. Entendeu? Um produto que funciona e não tem ninguém usando é só um produto. Entendeu? Então é isso, pessoal. Esse trade-off aí você tem que resolver. Entendeu? Um produto funcionando que tem um cliente pagante. Esse é o ponto. Tá? Obrigado. Falando mais da parte de quem está querendo se introduzir no mercado de trabalho, na área de programação, como que você faz a pesquisa para saber as ferramentas, o framework, linguagem que as empresas que têm mais demanda, no caso, para você ter digamos, um caminho do que você precisa estudar para, pelo menos, achar algum emprego mais fácil ou começar em algum lugar? Boa pergunta, boa pergunta. Assim, ó, vamos lá. Isso depende muito de onde tu tá situado, tá? Onde tu vai trabalhar remoto, whatever, né? Olha só, pensa o seguinte: se tu vier aqui para Floripa, né? Aqui em Floripa tá muito em alta, tá? Java sempre foi muito em alta, Java aqui em Floripa tá muito em alta JavaScript também, então Node.js, né? Então essas tecnologias de back-end elas estão muito altas aqui, tá? De front-end estão muito em alta React e Vue.js, tá? Então, o que que tu tem que observar, minha opinião, tá? Entra nesses sites de emprego, no LinkedIn, no Geek Hunter, né? Que tem isso aí, e começa a perceber quais são as principais exigências, né? E aí tu vai te guiar um pouquinho pelo que tem que estudar. Porque tu tem razão, pô, se eu sair para estudar tudo que tem, eu tô ferrado, né? Vou demorar 5 anos para estudar Python, Java, Go e todos os frameworks que tem aí dentro. Mas se eu puder perceber, por exemplo, aí na tua cidade, né? Xanxerê, as empresas da região usam qual stack de tecnologia? Usa o PHP. E tu começar a se dedicar a estudar, a fazer pequenos projetos, os projetos do Michel aí tu começar a desenvolver em PHP, usar o front-end aí que a galera usa na região, que é Vue.js, por exemplo. Cara, tu vai estar se preparando, né? E baseado nessa tua preparação, tu começa a criar o teu portfólio, que também é super importante. Pega o código que tu fez, sobe no GitHub, né? Pega o teu GitHub, faz uma publicação no teu LinkedIn dizendo, pô, criei um novo projeto na aula do Michel usando o Vue.js. Cara, rapidamente tu vai adicionando isso como o teu profile lá no LinkedIn e vai vir algum recrutador te procurar, tá? Então, esse é mais ou menos o path, tá? Como é que é teu nome? Desculpa. Pedro.
ô Pedro, esse é mais ou menos o path, tu tem que mostrar o que tu tá fazendo e tu tem que perseguir o que tu tá também criando, entendeu? Então se especializa nisso, começa a lançar esse tipo de produto, joga no GitHub que alguém vai te encontrar, faz uma publicação no LinkedIn que alguém vai ver, entendeu? E aí as coisas vão acontecendo, tá, Pedro? É mais ou menos por aí, tá? Eu acho que isso é show de bola. Anota o Michel, dá um arroba lá no Michel, o Michel vai curtir, os amigos deles, empresários, vão te conhecer e as coisas vão acontecendo, tá? Voltando para a questão lá do desenvolvimento do MVP, alguma coisa nesse sentido, a gente lá daquele projeto que eu tinha comentado, a gente fez um esquema de validação, né, para validação do problema. No caso, a gente foi abrir um Google Forms ali mesmo e foi indo de a pé manual na rua mesmo, indo nas empresas que no caso, é o nosso cliente, e também entrevistando o cliente do nosso cliente que vai estar usando também o sistema, né? E teve uma boa aceitação e validação dos dois lados, né? E que eu gostaria de saber, que você tinha comentado também sobre o Key User lá, porque a gente já conversou com aqui na cidade, uma outra cidade que tem, então no total umas 4, 5 empresas mais ou menos que a gente já teve uma aceitação, só que a gente não tem nada, vamos dizer, pronto ainda, né? E só que assim, meu MVP está rodando. Nesse início, é mais interessante a gente ter apenas um cliente para que esteja funcionando com Key User, para que a gente possa ajustar aqueles ajustes ali, deixar mais certinho, tudo encaixadinho, para depois estar lançando o MVP no mercado, ou já é mais bacana, a gente já tem mais que um, já posso estar colocando o MVP nesses outros. Assim, é claro que, Vinícius, quanto mais clientes tu puder ter, melhor, tá? Assim, se tu puder ter 10 clientes, olha, para que maior validação no trade-off que é o teu produto que tu desenvolveu e botou no mercado ter 10 clientes. Quando tu falar isso para alguém, cara, tu vai ter 10 clientes usando, 10 clientes pedindo novas coisas, 10 vezes mais trabalho também, né, claro, mas tu vai ter 10 vezes mais validação no teu produto. Então, quanto mais clientes tu puder, melhor. Só que esteja preparado também para crescer com esses 10 clientes, porque 10 clientes com um trabalho bem feito geram indicações de 50 clientes e assim por diante, entendeu? Então, minha opinião, não tenha medo, tenha quantos for necessário, entendeu? E dali por diante, dando certo, cara, abraça a causa e toca a ficha. É isso aí, tá? Rafael, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Mais alguém? Pessoal, mais alguma pergunta? Se quiser aí. Só um aqui. Rafael, Valeu, obrigado pessoal. pela participação aí conosco, né? Importante trazer toda a experiência aí de mercado para esse pessoal que está iniciando no curso de EDS, a primeira fase, o primeiro ano que está sendo oferecido o curso de EDS aqui no Colégio Xanxerê. Eu acho que aqui próximo em Xanxerê tem Ciência da Computação, aqui próximo, em Chapecó, na verdade, né? Que não chega a ter, não sei, né? Aqui não, só em Chapecó. Não, só em Chapecó mesmo, estamos formando, só em Chapecó teria Ciência da Computação. Tem ADS e não mais. Daí EAD, então teria só na forma de ADS ou presencial em Chapecó, né? Então a gente foi feito tudo um estudo em 2023, todo um projeto para identificar tecnologias, várias das tecnologias que você comentou ali a gente vai estar abordando, outras a gente nem comenta para os alunos para não facilitar a vida de programador deles. Aprender, ainda não, né? Ainda eles não conhecem, mas vão ficar conhecendo ao longo do curso superior, né? E a gente tem que ficar dando de olho neles para ver se não usam essas IAs para desenvolver o código, pelo menos dentro da disciplina, né, Rafael? E, Rafael, você comentou o Michel vai cobrar trabalhos.
eu e meus colegas, né? Tem um monte de disciplina diferente aqui lá às vezes no Energia, lá a gente acabava ministrando um pouquinho mais, né? Aqui no IFES, que é um pouco mais dividido isso. E o colega ali, o aluno, ele estava mexendo no teu sotaque aqui, né? Sotaque de manezinho aí. Cara, mas eu sou manezinho, cara, bem manezinho de Floripa, mesmo nosso sotaque aqui é diferente. Mas, e eu tô bem acostumado, né? Porque eu viajo bastante, rodo bastante aí o Brasil e é a primeira coisa que o pessoal repara e a gente sempre comenta e ri sobre isso, tá? Tô tranquilo. Eu morei 17 anos aí, não cheguei a ficar com sotaque, né? Misturou gaúcho com quase nada de manezinho, né? Então ficou aí o sotaque. Agora acho que a gente é um pouco diferente também, então vai ficar uma mistura, não sei o que vai ficar aí. Mas, Rafael, obrigado mesmo pela participação, pela tua disponibilidade para estar participando conosco, né? Trazer todo esse conhecimento aí que o pessoal pode estar utilizando aí na hora de empreender, ou até mesmo de estar utilizando de tecnologias para estar criando aplicações dentro do trabalho deles, né? Estão ingressando, não tem uma medida de quantos trabalham na área. Eu sei que a grande maioria está buscando, né? Quem não está na área e quem está também já está vivendo para se reinventar, né? Tudo que foi trazido hoje nas duas palestras, o pessoal vai começar a ouvir bastante sobre tecnologia e tudo que foi falado vai ser a vida de vocês, né? É o momento, eles estão na primeira fase, ainda dá para correr. Quem não se familiarizar com essa área de tecnologia, sempre está evoluindo, né? A gente começou a programar com Pascal nem existe mais, né? É verdade. Mas, pessoal, vocês vão gostar bastante aí. Desejo muito sucesso para todos vocês aí. Sigam um pouco daquilo que a gente falou, né? Já comece a criar a rede social de relacionamentos de vocês ali no LinkedIn desde o começo. Já comece a seguir pessoas relevantes ali, tá? Criar os conteúdos de vocês, que rapidamente vocês vão estar inseridos no mercado aí, tá? E aí adiciona a gente também para a gente acompanhar esse pathway de carreira de vocês aí, tá? Então é isso, Rafael, obrigado. Deixar você, já é tarde, né? Os alunos também daqui a pouco já têm que sair. Tá, Tá bom, pessoal. Muito obrigado aí, sucesso a todos. Michel, obrigado novamente aí, tá? E aí, quando eu for em Xanxerê, eu visito vocês aí, tá bom? isso, obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço, obrigado, Rafael. Tchau.